Então, fala galera, beleza? Eu sou o Thiago, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal do meu guru. Hoje eu vou trazer para vocês a resolução de um exercício do Halliday de Física 3, capítulo 27, exercício 10. Então vamos para a leitura. Na figura abaixo, qual deve ser o valor de R para que a corrente no circuito seja de 1 mA? Sabes que ε1 é igual a 2 volts, ε2 é igual a 3 volts, R1 é igual a R2, que é igual a 3 ohms. B. Qual é a potência dissipada em R? Vamos lá. ε2 é igual a 3 volts, ε1 igual a 2 volts. Só estou botando aqui no circuito para ficar mais fácil de a gente ver. R2 é igual a R1 e ambos são igual a 3 ohms. Beleza, a gente quer descobrir qual tem que ser esse valor de R para que a corrente seja de 1 mA. Então nós temos uma corrente e note, esse é um ponto bem importante da questão, nós só temos o módulo da corrente, a gente não tem o sentido da corrente, ok? Então tem duas maneiras de a gente descobrir qual vai ser o sentido dessa corrente. Uma é calculando, outra é indo pelo sentido lógico. Vamos lá. Pelo sentido lógico, vamos primeiro calcular e depois eu explico para vocês o sentido lógico. Melhor, senão vai dar spoiler para vocês e vão ficar tentados a calcular de outro jeito. Então vou aqui colocar a corrente com assim, e podendo ir para qualquer um dos dois lados. Não faço ideia qual lado ele quer que seja de 1 mA. Então aqui vai ser I. E a gente já vou deixar aqui anotado do lado que a corrente tem que ser igual a 1 mA. Beleza. Bom, vamos lá. Temos que escolher agora como a gente vai analisar esse circuito. Primeiro vamos entender como é que ele funciona. Bom, nós temos então duas fontes reais. Como é que eu sei que é uma fonte real? Sempre que a gente retrata com um quadrado azul, geralmente o Halliday traz como um quadrado azul, mas as literaturas em geral se tratam como um quadrado. Uma fonte em série com uma resistência significa que a gente tem uma fonte real. E o que é uma fonte real? Uma fonte real é uma fonte como qualquer outra, porém ela tem uma resistência interna. Então, como a gente modela isso daqui para a gente conseguir adaptar nos nossos cálculos, chegar em cálculos cada vez mais reais, mais próximos da realidade? Vamos lá. A gente vai transformar essa fonte real em dois componentes ideais. Um deles é um resistor ideal de resistência Rzinho e uma fonte ideal de tensão epsilon. Então a gente vai transformar isso nesse conjunto, beleza? E é exatamente isso que está sendo referido no circuito aqui. Ok, e como a gente vai resolver essa questão? Bom, para resolver essa questão nós podemos usar uma lei de Kirchhoff das tensões para poder encontrar a equação que rege o sistema e poder encontrar o valor de R através de I. Bom, para isso eu vou apagar aqui esse sentido duplo que a gente colocou de I e vou colocar um sentido aleatório. Vou escolher aqui para a direita sentido horário, beleza? Então se a gente segue esse sentido aqui, nós vamos ter uma análise, sentido oposto, vamos ter uma outra análise. Partindo desse nó aqui de cima, nós vamos ter o sentido, então, partindo daqui, seguindo o sentido da corrente, nós vamos percorrer todo esse trajeto aqui, ok? Beleza, então o que nós vamos encontrar no meio do nosso caminho? Nós vamos encontrar uma queda de tensão entre o ponto aqui sobre a fonte, com positivo em cima, negativo embaixo, com valor de ε2. Aí, sobre o resistor R2, nós vamos encontrar uma queda de tensão também com o que em cima? Com o positivo. A corrente sempre entra no positivo e sai pelo negativo quando é um elemento passivo. Então, a gente vai ter um VR2. Para resistor R, nós vamos ter a mesma ideia, nós também vamos ter a ideia de um elemento passivo, então VR com mais por onde a corrente entra. Então, o positivo de VR1 também vai ter a mesma ideia. Nós vamos então ter aqui um VR1. E aqui nós vamos ter o sinal de positivo em cima e o negativo embaixo para ε1, porque ele está polarizado desse jeito. É um elemento ativo no nosso circuito. A polarização dele importa. A gente não é a gente que polariza. Beleza. Então agora nós temos. E o que a lei de Kirchhoff das tensões vai nos dizer? Vai dizer que o somatório de todas as tensões, então, o somatório de todas as diferenças de potencial no nosso circuito tem que ser igual a zero. Então nós queremos usar essa relação para chegar no valor de R. Vamos lá comigo então. O que nós vamos ter? Partindo desse nó e indo aqui em sentido da nossa corrente. Lembrando, para a lei de Kirchhoff, a corrente está entrando pelo sinal positivo, a gente coloca positivo, está entrando pelo negativo, colocamos negativo. Então, está entrando pelo positivo, vamos usar ε2. Entrando pelo positivo em VR2, nós vamos ter mais VR2.
Entrando positivo em VR, nós vamos ter o quê? Mais VR. Entrando pelo positivo em VR1, nós vamos ter mais VR1. E entrando pelo negativo em ε1, nós vamos ter menos ε1. Chegamos de volta lá no nó lá em cima, então nós vamos fazer isso tudo ser igual a zero. Igualamos tudo isso igual a zero. Ok, agora a gente vai ter VR, VR1 e VR2. Só que usando a lei de Ohm, nós temos que a diferença de potencial, então, a diferença de potencial ela vai ser igual a corrente que passa pelo resistor vezes a própria resistência do resistor. Então a gente pode substituir essa equação para todos esses três resistores. Então nós vamos ter ε2 mais R2 vezes I mais R vezes I mais R1 vezes I menos ε1. Tudo isso igual a zero. Ok, agora a gente vai querer isolar R, porque é o que a gente quer descobrir nessa questão. Isolando R, nós vamos ter o quê? R vezes I vai ser igual a menos, a gente vai passar positivo para o outro lado, e o que tem mais vai passar negativo. Então nós vamos ter ε1 menos ε2 menos R2I menos R1I. Ok, passando agora essa corrente para o outro lado dividindo, nós vamos ter R igual a ε1 menos ε2 menos R2I menos R1I, tudo isso sobre a nossa corrente. Aí agora vem um detalhe, a gente está trabalhando apenas com o módulo da corrente, a gente não consegue saber qual direção é sentido. Então nós vamos ter dois valores possíveis para a corrente, pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Então vamos primeiro trabalhar com o valor positivo de corrente para ver em que resposta a gente chega. Usando um valor positivo de corrente, então vamos aqui, ó. R' vai ser um valor para I igual a mais 1 mA. Para R' nós vamos ter o quê? ε1 é 2, menos ε2 é 3, menos R2 é 3 vezes 1 mil, menos 3 vezes 1 mil. R1 também é 3 ohms. Dividido tudo isso daqui por 1 mil. Então nós vamos ter o quê? R' é igual a 2 menos 3 vai ser menos 1, menos 3 mil com menos 3 mil, menos 6 mil sobre 1 mil. Colocando isso daqui, a gente vai ter menos 1 sobre 1 mil, menos 6 sobre 6 mil sobre 1 mil. Então, menos 1 sobre 1 mil, isso daqui vai ser igual a menos 1000 menos 6, que vai dar igual a menos 1006 ohms. Só que a gente tem aqui, ó, um sinal negativo e não tem sentido a gente ter uma resistência negativa. Não tem como ela ser mais condutora do que zero resistência, só que não possuir resistência. Então, o menor valor que a gente poderia chegar era uma resistência igual a zero. Então, a gente pode anular esse valor e temos que partir então por outro sentido, ou seja, uma corrente negativa. Para uma corrente negativa, o que nós vamos ter então? Para I igual a menos 1 mA, nós vamos ter o seguinte: R' é igual a 2 menos 3 menos 3 vezes menos 1 mil menos 3 vezes menos 1 mil sobre menos 1 mil. Então agora a gente vai ter que R' é igual a menos 1, menos com menos mais e menos com menos mais. Então, mais 6 mil sobre menos 1 mil. Agora, o sinal de negativo aqui vai cortar e aqui vai se transformar no sinal negativo. Então, nós vamos ter que 1000 menos 6 vai dar igual a 994 ohms. Então, agora sim, nós chegamos numa resposta possível para essa resistência, um valor positivo. E R tem que ser igual a 994 ohms. Beleza.
E agora, eu tinha falado que tinha um outro jeito de encontrar qual o sentido dessa corrente, porque se a gente encontrou o valor possível só com a corrente negativa, significa que esse nosso sentido de corrente está errado. O certo seria jogar ela lá para o outro lado. Deixa eu dar uma limpada aqui. Bom, o certo seria uma corrente nesse sentido aqui. E qual é o outro jeito de encontrar? Bom, quando a gente tem uma malha só, apenas um caminho para a corrente seguir, a corrente sempre vai seguir o sentido da maior fonte de tensão. Então, olha aqui, ε2 é maior que ε1. Vou até anotar aqui, ó. ε2 é maior que ε1. Logo, a corrente vai seguir esse mesmo caminho aqui, ó, de ε2, passando do negativo para o positivo, porque está sendo gerado uma força aqui, é um elemento ativo, está gerando uma tensão aqui. Então, o sentido da nossa corrente, na verdade, vai acompanhar o sentido de ε2. Bom, agora ele pede qual é a potência dissipada em F. Bom, como a gente sabe, a fórmula da potência, então vamos botar aqui, letra B. A fórmula da potência é dada por P igual à diferença de potencial, então, ΔV, vezes I. Porém, pela lei de Ohm, a gente sabe também que ΔV é igual a R vezes I, certo? Então, a gente tem essa relação de Ohm. Substituindo essa diferença de potencial aqui na fórmula da potência, nós vamos ter que potência é igual a, vai ser R vezes I, então é I quadrado. Vai ser R I quadrado. Então a gente já tem esses valores e podemos então chegar numa resposta final. Potência é igual a 9,990 vezes 1 mA quadrado. Potência vai ser igual então a 994 vezes 1 mA é 0,01. Quando a gente eleva isso daqui ao quadrado, a gente vai dobrar a quantidade de casas decimais, porque também 1 quadrado continua sendo 1. Então, na verdade, a gente vai passar de 1 mili para 1 micro. E a nossa resposta vai ser o quê? 994 microwatts. Essa é a potência dissipada no nosso resistor Rzão. Bom, galera, espero que você tenha gostado dessa resolução. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima!